Fala pessoal, vamos reagir hoje à fala do Romeu Zema, porque ela expressa a ideologia da direita brasileira hoje. A partir dessa fala, a gente vai falar sobre a teoria monetária moderna e destruir essa falácia que existe na direita de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada e que isso seria a causa do porquê que o Brasil tem taxas de juros altas. Assista aí. Executivo. Primeiro, eu vou privatizar tudo. Isso vai provocar uma queda de juros muito rápida, uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária, revisão de benefícios sociais. A sua reforma da Previdência será como? Aumentar a idade mínima? Qual é a sua proposta de reforma da Previdência? E se o senhor é favorável a desvincular reajuste de aposentadoria do salário mínimo? Nós vamos precisar, sim, aumentar o tempo de contribuição, é fundamental, mas não podemos também estar dando ganhos reais de forma alguma. Ganhos reais para quem está aposentado, na minha opinião, é algo que o Brasil hoje não comporta, mas o aposentado merece todo o respeito. Para além do pacote de maldades, de dizer que vai fazer cortes no social, de que não vai dar aumento real na aposentadoria, justamente das pessoas que mais sofrem no Brasil, dado o custo do medicamento, é engraçado que a hipocrisia dessa direita em não dizer, ora, não tem orçamento para poder dar um aumento real para o aposentado. É mesmo? Mas por que há orçamento para pagar 560 bilhões por ano para o agronegócio? Por que há orçamento para pagar quase 1 trilhão de juros da dívida? Por que há orçamento para dar mais de 400 bilhões de reais em refis e isenções fiscais para os grandes empresários? Dentre vários e vários outros tipos de gastos, as próprias emendas parlamentares quase batendo aí 50, 60 bilhões por ano, e não tem espaço fiscal para um aposentado? Engraçado, mas o cerne do nosso debate vai para além disso, que é o quê? A falácia, a mentira de dizer que se o Estado gasta mais que arrecada, isso faz com que o Estado quebra. E além disso, querer dizer que o Brasil tem uma taxa de juros alta justamente porque o Estado, em tese, gasta muito. Isso é falso. Primeiro, quando o Estado gasta, vamos botar, o Estado fez uma obra pública, custou 50 bilhões, 100 bilhões. Quando o Estado está fazendo um gasto, ele está colocando dinheiro na economia. Ele está fazendo a roda da economia girar. O gasto público já é criação de moeda em sentido amplo. Ou seja, quando o Estado ele está cobrando impostos ou emitindo títulos públicos, ele está fazendo uma retirada de dinheiro da economia. Logo, no Estado que tem soberania monetária, que é o caso do Brasil, o Estado ele não precisa de impostos e nem de títulos públicos para se financiar. Os gastos dele já é criação de moeda. A questão é a seguinte, quando o Estado está cobrando imposto, ele está retirando dinheiro da economia, justamente porque se ele deixar muito dinheiro circulando na economia, mas não existe uma produtividade e a oferta de mercadorias na quantidade suficiente da circulação de moeda, você tem um descompasso entre oferta e demanda. Isso gera inflação. Logo, impostos e títulos públicos servem para fazer uma retirada de dinheiro da economia. Quando o Romeu Zema fala em privatizar tudo, ele está partindo deste pressuposto. Ou seja, se ele privatizar, ele vai acabar com a capacidade de investimentos do Estado. E logo, se o Estado não investe, o Estado não gasta. Se o Estado não gasta, a taxa de juros na cabeça deles vai cair. Porque eles acham que a taxa de juros ela é alta porque o Estado, em tese, gastaria muito. Isso é profundamente falso. Por quê? Porque a taxa de juros no Brasil ela é alta porque desde as reformas neoliberais do governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil reprimarizou sua economia. O Brasil se desindustrializou. E como o Brasil se desindustrializou, o Brasil passou a depender da exportação de commodities, principalmente ligado ao agronegócio, mineração, para fazer uma entrada de dólares, de capital, de dólares, que a gente chama de entrada de divisas. E, por outro lado, a taxa de juros alta é para ter um outro braço de captação de dólares, justamente para poder estabilizar o real. A estabilização da moeda brasileira depende da entrada de divisas. E como o Brasil se desindustrializou, essa entrada ela se dá principalmente via exportação de commodities e via atração de capital internacional. Manter uma taxa de juros alta serve para que investidores do mundo inteiro possam colocar seu dinheiro no Brasil e assim o Brasil ter entrada de dólares para poder ter estabilização monetária. É um absurdo
tudo, a proposta da direita, ela é justamente de arrebentar a economia brasileira, o pouco que resta, acreditando em uma falácia ideológica que não tem comprovação empírica nenhuma, justamente porque a metodologia do que eles pregam já foi utilizada em vários países e nunca deu certo, né? E nunca deu certo, até porque todos os países do mundo, principalmente os países da OCDE, todos os países que cresceram economicamente, nenhum, absolutamente nenhum, praticou teto de gastos e austeridade fiscal. Ou seja, o método deles, nenhum país que cresceu economicamente praticou, nem mesmo os próprios Estados Unidos.